A gente tem muita ideia para trocar. Então vamos começar com a conversa sobre encarar o que é novo e desconhecido. Já falei algumas vezes aqui que o que me salvou foi o medo, mas eu ia com medo mesmo, né? Você tem medo do novo? Tem medo do futuro ou se joga? Gil canta o futuro sem perder as raízes ancestrais. Em 1967, afirmou o poder da guitarra elétrica na MPB e em 1969 já cantava sobre computadores em cérebro eletrônico. Às vezes era até meio difícil de entender o que ele estava querendo dizer com aquilo. Gil, dá para abraçar? Mas eu também, né? Você também estava querendo, né? Entender. Várias canções Por isso suas. mesmo escrevi algumas coisas a respeito, meditava sobre outras questões a respeito, para poder entender, porque tudo aquilo era muito novo, né? Esquisito, novo. Como é que você lida com o novo, né? Sem medo, assim, do futuro? É claro que a pergunta é para ele, mas essa é para todo mundo. Eu lido como todo mundo lida, né? Sim, nem todo mundo. Acho que todo mundo. Pelo menos todas as pessoas que têm, por alguma razão, um mínimo de preocupação com essa coisa do futuro, seja porque tem os filhos e os netos, enfim, tem uma família para criar, tem os círculos próximos de amizades e tudo, seja porque tem esse amor incondicional a toda a humanidade, etc. Então, enfim, seja mais ainda por amor a toda a criação, a toda a natureza e tudo, todos os bichinhos que estão aí, todas as florezinhas que estão por aí. Por essas razões todas, a gente acaba tendo que refletir um pouco sobre o futuro, né? Quer dizer, o que é, o que pode ser, o que não pode ser, o que a gente já pode arquivar em termos de proposição para os próximos dias, os próximos anos, os próximos séculos, não é? E aquilo que ainda é importante, aquilo que vai estar com a gente, fundamentalmente permanecerá conosco, seres humanos e todos esses outros, as florezinhas e os bichinhos que eu me referi. Eu acho que futuro é isso, né? Futuro é esse deslocamento permanente do aqui e agora para o depois, não é? Para o ali adiante, enfim. E eu acho que, de uma certa forma, todo mundo tem preocupações maiores ou menores com essa questão. Sem dúvida. Bela. Eu achei interessante, papai, tocar nisso, porque ontem eu li uma pesquisa que fala um pouco sobre essa questão, que são, na verdade, poucas as pessoas que enxergam o futuro como um investimento, assim, no sentido de ter ações no hoje, no agora, né, atitudes, por exemplo, pensando em envelhecer bem ou pensando em evitar o aquecimento global, porque, e aí são dois motivos, assim, acho que tem um fator econômico, porque tem muita gente que está sobrevivendo, tendo que entender como vai colocar comida na mesa no jantar amanhã, exatamente, literalmente daqui a 24 horas, como que isso vai fazer, e não dá para ficar pensando no derretimento das calotas polares. E tem uma outra coisa, né, um outro fator que é biológico, que foi esse que eu aprendi ontem, que, lendo uma pesquisa, dizendo que existe uma parte específica do nosso cérebro que enxerga o nosso eu do futuro, tipo, daqui a 15, 30, 50 anos, como uma pessoa estranha, como um ser estranho, não tem uma conexão. É muito difícil a gente se enxergar no futuro. Então, isso dificulta ações em pró da gente mesmo, da sociedade, do planeta, a longo prazo. Então, é uma questão também natural. E aí, eu refletindo sobre isso, eu entendi que... Porque eu sempre fui uma pessoa que me preocupei muito com o futuro, dos recursos naturais, da minha existência, da minha saúde. E eu acho que isso veio através, porque não é natural, veio através da sua educação, principalmente. Porque eu lembro que você sempre falava... uma vez a gente estava, sabe aonde, pai? No Mar Morto. Não, eu lembro disso, assim, como se fosse ontem, no Mar Morto. E a gente saindo né, a gente todo cheio de lama e tal. E eu querendo lavar o cabelo. Meu pai, não, tá demorando muito.
a água está gastando água. Do planeta. Ainda mais ali, né? Ali, exatamente. Água é Escassa. Então, mesmo isso pra ficou valer. muito. Meu pai sempre foi Gil muito... era o pai que muitos de nós... Eu tive a minha mãe. Tá pensando que eu sou sócia da Light? Era minha mãe. Essa era minha mãe. Total. Mas eu tenho um impulso natural em direção a essa coisa do cuidado. Cuidado com as coisas, com a ideia do econômico, a ideia enfim... Que veio da sua mãe, do seu pai? Talvez, muito provavelmente. Talvez. Eles ambos eram, enfim, relativamente bem posicionados em relação a essa questão a que eu me referi antes, né, de ter um mínimo de interesse na compreensão das coisas, enfim, minha mãe era professora, meu pai era médico, enfim, sempre tiveram, e eu acho que foram passando naturalmente para mim um pouco esse sentido de preocupação com o existir, com a existência, enfim, com o suprir, o suprimento das coisas, de onde é que ele vem, como é que se chega a essa coisa. Acho que sim, é uma herança